pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Engenharia em Foco. Hoje vamos falar de um tema que está revolucionando a indústria e transformando completamente a forma como projetamos, operamos e mantemos sistemas industriais, a aplicação da inteligência artificial na engenharia mecânica. Será que a IA vai substituir engenheiros? Como ela está sendo usada em manutenção, projetos, automação e segurança industrial? Estas e outros questionamentos vamos responder no episódio de hoje. Então, fique ligado em mais um episódio do Engenharia em Foco. Olá, seja bem-vindo em mais um podcast do Engenharia em Foco. Eu sou o Cláudio Messias da Silva, diretor da ABMEC. Gostaria que vocês nos seguissem nas nossas redes sociais. E hoje está conosco aqui o especialista em IA. Gostaria de apresentar para vocês o Edinho. Por favor, Edinho. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast. Eu sou especialista em inteligência artificial, trabalho com marketing, um negócio que é amplo aqui em Belo Horizonte, São Paulo e nos Estados Unidos. Temos vários clientes que atuam já com inteligência artificial. A gente, que eu sou professor de inteligência artificial pelo MIT para cursos aqui na América do Sul em língua inglesa. Vamos falar um pouco sobre IA na engenharia mecânica, né? Esse é o tema de hoje. Bem-vindos. Bem-vindos. Edinho, o pessoal gostaria de saber, assim, a gente tem recebido uma demanda muito grande relacionada a IA, especificamente na engenharia mecânica. Então, eu gostaria que você abrisse o nosso podcast falando o que é a IA na engenharia mecânica. Ah, maravilha. A IA na engenharia mecânica, o que ela faz basicamente é mudar dados brutos em conversa com o engenheiro. Eu acho que essa pode ser a fonte principal de dados. A engenharia redesenha a partir da IA. Então, quando antes a gente tinha apenas uma máquina fazendo alguma coisa, um equipamento previsto para fazer alguma coisa, ou por exemplo, uma manutenção prevista, hoje a IA pode conversar com o engenheiro e ao invés da gente ter manutenções previsíveis, temporais, a IA pode simplesmente prever quando o equipamento vai dar problema e antecipar a manutenção para aquele momento. Então a engenharia deixa de ser reativa para ser preditiva, para ser generativa. Esse é um ponto crucial. Na engenharia mecânica, essa aplicação está sendo amplamente divulgada. Durante o nosso papo eu vou falar exemplos práticos aí pelo mundo que estão aplicando a IA. O que exatamente é aplicar a IA na engenharia mecânica? Porque hoje geram algumas dúvidas, né? E a gente já tem um conhecimento que é aplicado muito na área de manutenção. Mas você poderia citar outras áreas as quais nós podemos utilizar? Claro. Eu acho que vale destacar, Cláudio, que a primeira coisa que aconteceu, sem dúvida nenhuma, foi a indústria 4.0, né, na área da engenharia em geral. Na engenharia mecânica, na engenharia civil, na engenharia elétrica, enfim, nas engenharias de uma maneira geral. A primeira coisa que houve foi essa mudança para a engenharia 4.0 e depois de 2020 a IA explodiu, né? Veio com muita força. Eu acho que vocês que são engenheiros aí viram os IoTs, né? A internet das coisas baratear fortemente. E aí o que a gente tinha muito caro, a gente tinha muito equipamento que era muito caro, só as grandes indústrias tinham, câmeras, sensores, etc., começou a popularizar e hoje um engenheiro, uma pequena fábrica, pode simplesmente contratar um SaaS, né, uma solução totalmente em nuvem, para aplicar no seu negócio pequeno. Então é incrível como a IA conseguiu penetrar, inclusive viabilizar custo nesse processo. Sim, porque hoje tem uma grande ideia, assim, que a hora que a gente às vezes comenta com alguns colegas sobre IA, eles já pensam em geração de custo como prática. Você poderia nos explicar de forma prática como que a IA poderia estar na engenharia em larga escala? Sim, vamos falar um exemplo prático aqui da Stellantis, né? Hoje a gente tem robôs de solda. Antigamente, diga-se, 2 anos atrás, Cláudio, que é pouquíssimo tempo. Antigamente está ficando difícil para a gente, né? Um robô de solda é muito mais eficiente do que um ser humano para solda. Então estou falando de uma engenharia na ponta ali, óbvio. Mas só com um robô de solda, com automação, ele não conseguia ver pequenos defeitos, por exemplo, no metal. Então se a porta chegar torta para ele vai soldar ela torta. Com a IA, isso passa a ser diferente. Ele não só executa, mas ele pensa. Então ele vai perceber defeitos naquela porta, vai ajustar a porta para soldar ela na posição correta e vai indicar para a engenharia que aquele tipo de metal, que aquela produção teve uma pequena falha. Então essa é a diferença. E aí, resumindo, é basicamente o seguinte: a automação é fazer. A IA é pensar e decidir. Porque as indústrias já vêm utilizando a automação de larga escala já há um tempo. Sim. E você falou especificamente
um item que pode nos aproveitar, por exemplo, questão de solda. Hoje o soldador humano ele vai realizar a solda e depois vem um especialista. Nesse caso, Edinho, uma solda feita por um robô aconselhado ou manipulado por IA, ele evita esse especialista? Sem dúvida nenhuma. O especialista tem que entender da IA. Eu tenho exemplos muito práticos, assim, na Espanha, uma grande indústria de energia eólica, com turbinas postas no oceano, fez o seguinte: eles tinham que fazer as manutenções nas turbinas e nos equipamentos eólicos imensos, aqueles oceânicos, então a operação super complexa, depende do oceano, o mar batendo, etc. O que eles fizeram? Criaram drones que custam mais ou menos $1.000 e poucos, embarcaram nela inteligência artificial. Os drones fazem a vistoria das pás de hélices em tempo real, autonomamente, voltam para a base para carregar e depois fazem o processo. Então eles ficam trabalhando 7/24 e aí entregam para a engenharia o que deve ser feito, exatamente o que deve ser feito. E mais ainda, ele consegue fazer análises que o engenheiro não consegue fazer a olho nu. Então ele consegue fazer sondagens com infravermelho, ressonâncias magnéticas no metal para ver fissuras, pequenas fissuras. Então extrapola muito. Isso é uma coisa muito nova, né? Nós estamos vendo a IA atropelando aí, em termos de tecnologia, num nível medonho. E aí as pessoas que estão resistindo muito são essas que estão arriscando seus empregos, porque a IA realmente vai fazer essa operação. Especialmente no caso da engenharia, o que é chato de fazer. Aquela coisa braçal. O engenheiro vai ter mais tempo para fazer as coisas estratégicas, para olhar para o negócio, para olhar para automação de larga escala, mesmo se o processo dele for pequeno, for sucinto, se for uma indústria pequena. Hoje há uma grande dúvida, Edinho, em relação assim, minha grande parte da empresa já é automatizada, mas qual a relação assim que a automação tem com a IA? Eu sei pouco que a automação ela gera dados e a IA pode combinar esses dados. Você poderia explicar? Sim, claro. Isso aí é muito legal, a sua pergunta, porque o que fizeram até indústrias muito simples, eu no final vou trazer exemplos práticos para vocês. A IA, ela começou a ser escalada e o preço caiu dramaticamente. Para vocês terem uma ideia, o preço da IA, do token por milhão de token, o valor por milhão de token em dólar, caiu 99,3% em 2 anos. Então ela está mais acessível. E os equipamentos de internet embarcada, os IoTs, que são muito usados nessa indústria, também despencaram. Então hoje o cara consegue realmente aprumar a indústria dele, mesmo antiquada do ponto de vista de tecnologia, com pequenos sensores e equipamentos que conseguem otimizar o processo produtivo dramaticamente. Eu tenho exemplos de indústrias que colocaram câmeras para, por exemplo, verificar coisas simples da engenharia, aí eu vou falar da construção civil aqui, abrir um aspas, que foi análise de EPI. Imagine, Cláudio. Então a câmera olha se o cara está entrando em áreas sensíveis, NR12 e 13 também, o cara para ver se ele está em área perigosa da indústria, se ele corre risco de acidente, então alerta o chefe de segurança que fala com o cara na hora, em tempo real. Ou simplesmente dá um alerta e toca uma sirene lá para o cara sair daquela área, ou um alerta para ele colocar o equipamento de segurança. Então, são aplicações muito simples, mas que deixam de ter alguém vigiando o cara lá na ponta da operação, né? E aí, no chão de fábrica, você consegue evitar uma série de danos e redução de risco enormemente, especialmente para atender as NRs e para atender também o uso de EPI, que é uma coisa já obrigatória, mas que volta e meia as pessoas burlam, né? Eu tenho um caso na área de mineração que foi bem isso aí. A gente colocou sondas embarcadas nas máquinas que desciam para dentro da operação minerária, né? Hoje são imensas, são túneis gigantes, especialmente na mineração de ouro, em que a avaliação das condições de trabalho era feita em tempo real, mas o robô também calibrava o ar que estava sendo respirado lá embaixo, com um sensor que media em tempo real o ar, e aí na superfície a gente conseguia monitorar tudo isso e ainda ver o que estava acontecendo. Não é mais só câmera que passa para alguém a informação, é uma câmera que estuda o caso e fala, aqui tem um risco, aqui tem um perigo, aqui podemos fazer uma coisa diferente, até microfissuras na mina, tem um risco de desabamento aqui eminente. Muito legal. Tem alguns conceitos que a gente ouve, assim, alguns colegas comentam. Você poderia explicar, por exemplo, o machine learning? Muito boa, essa pergunta é ótima, porque é uma confusão muito grande de machine learning e de deep research e de machine research, então tem uma confusão aí. O machine learning já é uma coisa que a automação usava no modelo computacional não muito inteligente, vamos chamar assim, tá? Porque a grande diferença que a IA promoveu foi aumentar dramaticamente a capacidade de processamento das máquinas. Basicamente foi isso. Então, até o modelo, né, Cláudio, a gente já conversou várias vezes sobre IA, o modelo é o cérebro humano. O cérebro humano que é super eficiente, o
que ele tem de segredo é que ele consegue processar muitos dados num espaço muito pequeno. Então, nós temos aí uma massa de 1,5 kg que processa coisas muito rápido. Não é sobre nem a velocidade de processamento, é porque o espaço é curto. O que as redes neurais para computação fez para impactar e para virar o que a gente vê hoje com a IA é que a capacidade de processamento subiu dramaticamente. Então, o que é o machine learning? Machine learning é o aprendizado que a gente pode imputar nas máquinas recorrente sobre uma experiência. Por exemplo, o caso da solda. Soldar tem um padrão, solda de porta de carro, e ele pode considerar os erros, pegando uma pessoa que tem experiência, ele imputa na IA o que são os problemas que podem acontecer no histórico que ele tem de vida. Eu sou um soldador profissional, eu sei que pode acontecer isso e aquilo, e aí com esses dados o machine learning aprende e vai depois indicar para a engenharia outros problemas que não foram previstos antes, e aí ele continua aprendendo. A gente chama o machine learning de guiado ou não guiado, com guarda-reio ou sem guarda-reio. Nesse caso, com guarda-reio, que é o que é mais usado na indústria, você consegue realmente customizar a máquina para fazer exatamente o que você quer dentro de um padrão. E aí, quando a gente fala de IA, que usa o aumento de eficiência de inteligência, ele sai um pouquinho do machine learning porque tem o auto research e o deep research, que é pesquisa muito mais profunda. Então veja, se eu tenho uma empresa que fabrica lâmpadas, eu posso gerar uma automação para fazer lâmpada mais eficientemente, mas eu posso também ver o modelo de outras companhias mundo afora com a IA para poder aplicar o meu pequeno negócio. Então isso é totalmente viável, porque hoje você consegue essa solução, você gera um prompt, ele cria um caminho parecido e você aumenta a eficiência. E veja, empresas como a Stellantis, Cláudio, estão testando em modelos computacionais a linha de produção. Então hoje também você consegue testar a linha de produção computacionalmente sem aplicar no chão da fábrica. Depois que você viu que funciona, aí sim você aplica. Então dá para testar o que antes a gente tinha que fazer, né? Vamos mudar um esquema aqui, você é do ramo. Gerar um custo esses testes, né? Exatamente. Então, na verdade, a indústria 4.0, ela utiliza o machine learning mais para otimização? Exatamente. A indústria 4.0 que embarcou isso, então a ponta da indústria 4.0 era a IoT, Internet das Coisas conectada nas soluções. Hoje nós temos muito mais isso, né? Nós temos internet nos óculos, nos fones, nós temos internet nas lentes de contato, nós temos internet nas roupas. Então você pode colocar internet em várias coisas, porque conecta um hub e que passa informação em tempo real. Por exemplo, um hospital Rush em Chicago, ele fez uma coisa com os médicos. Para medir o estresse durante uma cirurgia, o cara usa um tipo de jaleco específico, a roupa especialmente fica colada no corpo, que gera informações precisas de como está aquele ambiente ali, não só a temperatura ambiental, mas como está o médico durante a cirurgia. O nível de estresse dele, o nível de cortisol, resposta galvânica da pele, que é a quantidade de arrepio, etc. Então veja, você consegue monitorar uma pessoa, o bem-estar dela durante um processo que ela está entregando para o cliente final, nesse caso uma cirurgia, e esse caso é muito peculiar, né, porque envolve vida ou morte. Né? Sim. Ótimo, ótimo. Em relação, Edinho, à redução de desperdícios, que a gente falou em otimização, mas geralmente algumas indústrias ela ainda batem nessa muralha, né? Redução de desperdícios. Como que a IA poderia ajudar? Todo esse processo poderia ajudar na redução de desperdícios? Então, a IA, diferente do ser humano, que muitas vezes você tem lá o cara da manutenção, o engenheiro da produção, etc., a IA pode conectar todas essas pontas. Então, ela cruza milhares de variáveis, vibração, temperatura, acústica, enfim, em tempo real, e aí esse impacto financeiro é gigante. Eu vou te dar um exemplo. A Shell implementou um programa global de IA preditiva para monitorar mais de 10 mil equipamentos, válvulas, compressores. O sistema detecta anomalia em tempo real. E o que mais me interessa te falar sobre isso é isso, ó. A Shell, o dado que eu tenho aqui, economizou milhões de dólares em paradas não programadas de refinarias. Exatamente. E a Siemens e GE também reportaram manutenção preditiva com IA e reduziram os custos, acredite, nós estamos falando de 2 anos, implementaram em 23. 30% de redução nos custos operacionais. Ou seja, você aumenta resultado, você aumenta resultado para o acionista, você fica mais eficiente, você diminui a taxa de acidentes nesse inteirinho, porque você tira o ser humano do processo automático e ele passa a ser um processo sob demanda, porque a IA vai demandar na hora certa, né? Então são casos que a gente está vendo aí, além da grande transformação que a gente está vendo também dos motores, né? Aí falando particularmente da engenharia mecânica, motores elétricos altamente eficazes, né? Com baterias de estado sólido agora, que entregam pelo menos 1.500 km, que é um grande problema do carro elétrico, era quanto que ele te entregava. Agora, com bateria de estado sólido, viável, a gente tem 1.500 km de autonomia com a carga de 10 minutos. Acabou o problema da bateria. Né? Então, na verdade, se a gente for pensar bem, não há uma preocupação, assim, até então, assim,
o engenheiro vai sair, ou o engenheiro vai perder emprego. Não é isso. A gente, pelo que você anda falando aí, pelo que você falou, o engenheiro vai utilizar a sua experiência para alimentar dados da IA. Mas para ele utilizar essa experiência, ele precisa de ter o conhecimento da IA. Exatamente. Então, na verdade, é o que vem acontecendo ao longo dos anos, né? Exatamente. Conhecimento. Né? Sim, sem dúvida. Conhecimento. Não é que ele vai sair do mercado, não é que vai substituir. Ele vai utilizar a sua experiência para alimentar os dados para que a IA possa trabalhar. E veja bem, vocês que estão inseridos na engenharia, a engenharia tem uma vantagem competitiva sobre as outras profissões, porque é um cara que já lida com dados redondos, dados científicos e dados técnicos, matemáticos em geral. Quando a gente fala de IA, a gente está falando exatamente disso. Na nossa opinião, e a gente está vendo isso mundo afora, eu posso citar vários exemplos, vou citar mais um até da GM aqui, os engenheiros que estão remanescendo são os caras que entendem mais de IA. Até na área de engenharia, a gente está sugerindo sempre para os engenheiros, a gente está falando bastante para os CREAs aí, Brasil afora, para eles fazerem um curso de linguagem Python, pelo menos básico, assim, para entender os formatos, porque para ele é mais fluido, é muito mais difícil um cara que dá aula de português, um cara que fala de história, que está precisando também da IA, entender esses algoritmos do que o engenheiro. Então, para o engenheiro é um caminho mais fluido para isso, né? Então, veja bem, nesse caso, aí até um exemplo da GM, a GM com a Autodesk usou o design generativo para produzir, desenhar cintos de segurança. Esse é um exemplo prático aí que aconteceu na indústria. O resultado foi uma peça única, inteiriça, que antes era soldada em 8 pontos. Então você tem uma peça... Quem possibilitou isso? A IA. Mas quem que viu o projeto feito pela IA? O engenheiro, porque ele que tem condição técnica de validar ou não aquilo. Qual que é o grande problema, e é um mito que deve ser superado pela engenharia rapidamente? O mito de ser superado pela IA, o mito de perder o emprego pela IA. O que você tem que fazer? Entrar, dominar a IA o mais rápido possível e usar ela a seu favor. Sim. Aí, pessoal, como vocês podem observar, assim, não é a perda ou a substituição do humano, é aproveitar o humano para alimentar os dados. Por exemplo, eu mesmo trabalhei a vida toda com manutenção. E às vezes de alguns diretores, às vezes de presidentes da empresa, eu escutava assim, essa máquina não pode parar. Uhum. Né? Então hoje com a IA a gente já pode afirmar isso, Edinho. Essa máquina não pode parar e garantir que ela não pare, no caso do setor, por exemplo, manutenção. Sem dúvida nenhuma. A IA é a única ferramenta capaz hoje de prever as coisas. Então eu lido com marketing, por exemplo, Cláudio, e a IA preditiva alcança as pessoas antes delas precisarem da demanda que eu vou gerar. Então veja, hoje ao invés de eu lançar um produto e querer que ele seja vendável, que alguém compre esse produto, na minha área, isso replica-se à engenharia, eu consigo ver a tendência de mercado com a IA preditiva, que é generativa também, então ela vê tendência. Vou dar um exemplo prático para vocês. A gente que acompanha muito, todo mundo aqui usa Google para qualquer coisa, né? E aí o Google hoje já está ligado à IA, o Gemini do Google. O Google tem uma área de tendências para agência de propaganda que eu consigo verificar, por exemplo, lá em Montes Claros, nossa cidade do norte de Minas aqui, se houve um aumento de procura por um certo medicamento que vai indicar uma certa patologia naquela área. Então eu posso não só entrar com a medicação antes lá, do ponto de vista de vender produtos, como eu posso também prever qual é a patologia que está acontecendo lá, está tendo mais dengue, está tendo mais não sei o quê. Simplesmente com o hábito de consumo das pessoas, não é do governo, não é do erário, não é de ninguém. É o fluxo de informação palpável na internet. A IA, idêntico a isso, ela também faz isso, ela consegue pegar um equipamento que tem uma manutenção recorrente, eventual programada por um engenheiro, mas ela pode falar assim, olha, esses equipamentos vão sofrer desgastes com variações. Não é porque tem uma engrenagem X que ela vai ter o mesmo desgaste da engrenagem Y. Então ela pode realmente notar as fissuras, mudança de padrão que vai gerar esse comportamento preditivo para que a manutenção ocorra sob demanda. E a economia disso, como eu te falei, no caso da Shell, no caso da GM, também foi nessa casa de 25% a 30% já em 2 anos. É um aumento muito potente, né? Além disso, você tira o risco da pessoa está atuando simplesmente porque ela está na tabela de atuação. Você atua realmente quando precisa da equipe de manutenção. Isso aí é muito bom, pessoal, como vocês podem observar, porque às vezes no caso em manutenção, por exemplo, o grande dificultor é as manutenções corretivas. Que as manutenções corretivas, ela gera todo um processo, por exemplo, ela gera hora extra, ela gera, às vezes, uma compra rápida de uma peça que eu não tenho ali. Que é caro. E aí fica caro, porque tudo que você vai comprar de forma rápida fica caro. Então, na verdade, hoje eu já posso afirmar, então, ou programar todas as minhas manutenções de forma que a máquina não pare. Ou seja,
eu posso eliminar com as corretivas através da IA? Sem dúvida. Você vai ter as corretivas, talvez, num caso muito extremo e raro, mas pela velocidade da IA, Cláudio, há uma propensão, a Airbus já aplica isso lá, nos Estados Unidos, no processo fabril e no processo de manutenção das aeronaves, em que a redução disso foi dramática. E aí, quanto mais a IA aprender, mais preditiva ela vai ficar, ou seja, a tendência é que em poucos meses a gente tenha fábricas imparáveis. E a IA programando tudo com certeza de que aquele processo de manutenção preventiva tem que ser dado naquele momento, que é o que vai economizar para a indústria. Sim. E assim, de forma clara e objetiva, você poderia explicar para a gente, hoje a IA, quando a gente fala em manutenção, toda empresa precisa de manutenção. A IA, ela está acessível a empresas de grande porte ou empresas de pequeno porte pode ter também essa aplicação dentro da sua indústria, entendeu? Muito boa. Porque quando a gente fala assim, IA, às vezes alguns industriais já pensam assim, nossa, vai ficar caro. E aí, a hora que a gente fala assim, a manutenção, então, engenheiros, seria muito bom para vocês, principalmente o pessoal da manutenção, da produção aí, pensar e fazer um custo, né? Quanto que eu gasto com as minhas corretivas, quanto que eu gasto numa parada de produção e quanto que eu gastaria aplicando IA. Por isso que essa pergunta, a IA é acessível a empresas de grande porte ou empresas de pequeno porte também pode ser utilizada? Maravilha a pergunta. Aí essa é uma pergunta que todo mundo tem feito para mim, Cláudio, porque acontece aqui um fenômeno, não só no Brasil, no mundo inteiro. As pessoas não sabem o que é exatamente a IA, do ponto de vista, tem muita gente usando LLM, né, os Large Language Models. O que são isso? O GPT é um exemplo de um Large Language Model, o Gemini, o Grok, o DeepSeek, o Manus, o Claude, que está sendo muito usado no Brasil. Eles já são mais agênticos, ou seja, eles fazem outras tarefas. Se você imputa lá no Claude que você precisa desenvolver um tema e fazer os slides, ele já te entrega os slides em PowerPoint, né? É um agregador, né? A gente chama isso de polivalente, uma IA polivalente, né? O que acontece? A IA é sobre preço e sobre potência. Esse é o medidor das IAs. O que é preço? Quanto vale o token que você imputa numa IA para te dar uma resposta? Seja engenharia, até para engenharia eu vou falar para vocês, eu estou dando muita palestra e treinamentos para engenharia civil, especialmente. A melhor IA para engenharia está longe de ser essas mais conhecidas. E elas são muito mais eficazes as outras que não são as IAs tradicionais, que todo mundo conhece, como ChatGPT, DeepSeek, Gemini, não são as melhores para engenharia. Para engenharia tem outras 5 ou 6 muito melhores, que por consequência de serem melhores na área de engenharia, entregam muito mais resultado e mais barata. Então, digamos, eu vou falar de preço primeiro, porque eu acho que é uma dúvida que o pessoal pode ter para usar na pequena. O que é preço? Quanto custa o token da sua IA? O token é medido através de palavras ou dots, ou letras que você imputa na IA. Então, essa é feita. Só que tem uma variação incrível. Se o assunto estiver em voga no mundo, aquela IA está sendo demandada para aquele tema muito, ela encarece, porque é uma lei de oferta e procura. Entende? Se todo mundo está procurando sobre Natal no Natal, o que acontece com a palavra Natal? Ela encarece. Assim acontece no Google. É a mesma coisa com IA. Então, o token tem uma variação de preço ao longo do dia, e da semana, e dos meses. É assim que funciona. Então, você pode estar pagando por uma resposta $1 ou $0,01. A diferença é absurda. Então, saber isso é importante. A segunda forma de medir uma IA é a potência dela, que significa capacidade que ela tem de resolver um problema perto de 100%, a gente chama de 0 a 100, em que 100% dela significa 500% um ser humano, ou seja, a IA superou o ser humano em 5 vezes. Quando a gente fala, se uma IA entregar qualquer coisa acima de 90, ela está entregando na potência do melhor engenheiro do planeta, em 90%. Cada 1% aqui vai aumentar 100%, vai dobrar a capacidade. Então, se eu pego uma IA, vamos dar um exemplo lá, o ChatGPT, você imputa um prompt nele e ele vai te cobrar $1 para te entregar uma resposta super potente, 100%. E o Gemini vai te cobrar 1 centavo para te entregar uma resposta 99%. Ora, vou optar pelo Gemini. Porque é uma questão de preço também. Por que as empresas não estão enxergando isso? Porque elas vão pedir projetos para algumas organizações, para empresas que trabalham com isso, e fica inviável. Porque ele dá um preço de setup muito caro, porque ele tem que entender o negócio, fazer uma IA para aquela finalidade, fazer fluxos eventuais de inteligência artificial, e isso já é caro. E o cliente, e quem faz, não sabe quanto vai gastar de token no final. Porque aí vai depender de quantas pessoas vão usar, de como é que vai ser essa distribuição, que áreas são necessárias. Mas tem área que eu fico impressionado que toda indústria tem. Área financeira e administrativa. Gente, se você não usa IA para isso ainda, você está na década de 30, se a gente for fazer uma comparação. Não tem como não usar IA para esse tipo de coisa. A IA é muito melhor que o ser humano para fazer cálculos, para fazer acerto, para fazer
essa parte de RH. Hoje a gente usa em clientes que a gente criou IAs para o RH. O RH é um robô que conversa, Cláudio, com alguém que é o candidato e ela gera um padrão de comportamento necessário para aquela função, de bater aquela função com o candidato. IA, não precisa mais de gente para isso. Claro, tem uma psicóloga, uma técnica, como tem nossa área, que valida. Auditoria, quem ficou das psicólogas? A melhor em IA. Não foi a melhor tecnicamente. Ela precisa entender, auditar a IA, entre aspas. Então é sobre isso. Então as indústrias pequenas conseguem usar sim. O que está acontecendo no Brasil é que eles não conseguem saber o modelo ideal para usar. Que é isso, pegar uma empresa parceira, o CREA pode ter esse tipo de oferta, por exemplo, para os engenheiros, as associações como essa aqui, que entreguem para os caras algumas soluções customizáveis, para ele pôr na indústria dele, seja lá do que for. Então ele pegar os pontos críticos, essa área administrativa financeira que é uma área meio das indústrias, é uma área que pode ser absorvida por IA quase que 99%, e a área de engenharia ganhar eficiência com a IA. Eu acho que é muito importante a gente já começar com esse processo num podcast como esse, para desmistificar essa situação que só empresa de grande porte pode usar a IA, né? Exatamente. Não, e, inclusive, você menciona isso aí, a gente tem uma experiência, eu não vou citar nenhum cliente aqui para não ficar sem graça, mas uma empresa que a gente entrou num projeto com eles, eu vou falar o tamanho, só em empregados, para vocês terem ideia de que indústria é essa. 200 mil empregados. Sabe o que eles falaram com a gente? Não sei o que pedir para IA. Não é sobre engenharia de prompt, que é um negócio meio balela, tá? Eu sei que tem muita gente falando de engenharia de prompt e tal, e é um nome bonito, porque esbarra no engenheiro, sempre que fala de engenheiro é bom. Mas sabe o que é? Uma balela engenharia de prompt. Você sabe escrever bem? Você fez uma boa escola até a 8ª série, sabe escrever bem? Você conversa bem com a IA, cara. Não precisa de engenharia de prompt. A engenharia de prompt é falar bem com a IA, explicar bem o que você quer, dar detalhes. Quando você vai contratar alguém, eu quero um engenheiro mecânico. Qual a característica que você quer dele? Né? Então você coloca lá as coisas que você quer dele para além da engenharia. Porque tem que subentender que o engenheiro mecânico de engenharia ele entende. Né? Sobre essa pergunta, talvez eu não devesse... Né? Aí é a prova técnica. Né? Ele tem que ter os documentos. Mas a IA avalia esses outros parâmetros, entende? Então, quando a gente... Essa indústria que eu estou falando, de 200 mil empregados, a gente está ajudando eles a construir. Inclusive, eles faziam... Uma das coisas que eles definem lá é KPI, das operações que eles estão. Eram feitas por pessoas, ok. Até 2 anos atrás eram pessoas mesmo, juntava 20 engenheiros, vamos definir os KPIs aqui do projeto, os indicadores-chave do negócio. Pô, a IA é muito melhor para fazer isso, só que o cara levava uma semana, a gente leva 12 minutos hoje, com a IA poderosa que a gente fez. O que você está falando para nós, para todos nós engenheiros, é que hoje a IA ela consegue gerar KPIs, por exemplo, eu tenho lá a manutenção preditiva, por exemplo. Você citou aí a questão da engenharia civil. Tem uma parte que é aproveitada pela IA, e no caso da engenharia mecânica também. Sim. Por exemplo, as estruturas. Por exemplo, estrutura metálica. Como que a IA poderia ajudar na casa do estrutura metálica, por exemplo, no engenheiro mecânico? Sim. Bom, eu não sou engenheiro, então eu apanho um pouco desses temas, né? Mas de um grosso modo, aí eu vou trazer 2 exemplos aqui que podem nortear esse uso aí. E óbvio, né, gente? Quem entrou primeiro nisso era quem tinha dinheiro. Aliás, IA é sobre dinheiro, a gente falou no início. Se você usa IA de $20, $25, você está usando uma IA já razoável, mas para um uso doméstico. Se você quer usar uma IA mais potente, você tem que ir para $200. Você tem que ir para intermediário ali ou fazer um pacote enterprise de uma IA. Mas eu não aconselho nem esse caminho, viu, Cláudio? Aí eu vou falar da engenharia propriamente dita. A BMW, por exemplo, ela utiliza sistemas de IA, como o nome do programa deles é AIQX, nas fábricas em Regensburg. O que ela faz lá? Para controle de qualidade automatizado. Sim. As câmeras com IA inspecionam milhares de veículos por dia, identificando microdefeitos de pintura e montagem e tomada de decisão extremo. Assim, E aí, veja bem, a Tesla também entrou com isso. Pra você ter ideia, na Tesla, e aí é o meu caso particular, porque eu uso um Tesla aqui no Brasil, a Tesla tem o Optimus, aquele robô deles de tarefas complexas, está ocupando 20% dos postos de trabalho hoje nas fábricas da Tesla. Então, veja, a gente tem já uma operação robotizada relativamente cara. Mas vamos lá, na indústria simples, ali de painéis, de blocos, ela pode definir melhores montagens através de leitura de câmera, ela pode definir pequenos problemas na matéria-prima, por exemplo. Uma indústria aqui brasileira de EPI está investigando os equipamentos deles com infrared. E antes era isso, uma pessoa investigava, pegava o óculos, o capacete, checava se estava tudo em conformidade, uma vez que entrou no padrão. Agora a IA faz isso, inspeciona. E aí você tira uma amostra disso e testa para ver se está dentro do padrão. Então a gente ganha eficiência,
ganha tempo, produtividade e, como você disse muito bem, que a área mecânica isso é essencial, não parar o processo, porque custa de muito dinheiro parar. Tem algumas dúvidas em relação a grande parte de nós engenheiros, por exemplo, em indústrias, manutenção preditiva. A IA consegue prever falhas, como você já mencionou aqui. Sim. E ela consegue, por exemplo, também gerar alguns KPIs mais específicos. Hoje a manutenção ela gera vários KPIs, MTBF, MTTR, que são conceitos relacionados a manutenções preditivas para evitar que a máquina pare de forma corretiva. Uhum. Então, quais geralmente os dados utilizados? Temperatura, vibração, quais são os dados utilizados para medir isso? Para mim ter uma ideia assim, eu consigo prever a não parada desse equipamento. Eu sei que já existe no mercado dados de vibração, dados de temperatura e vários outros dados que a gente pode utilizar. Sim. E como já foi mencionado aqui, a IA ela é inteligente porque o engenheiro mecânico consegue imputar nela dados. Exatamente. Então o que acontece? Eu acho que nesse caso, veja, se o engenheiro já tem experiência, já lida com aquele equipamento e sabe das manutenções preventivas que em geral o fabricante determina, isso ainda acontece hoje, né? Você compra um carro, você tem que fazer uma manutenção no quilômetro X ou em tanto tempo, você tem que trocar o óleo, especialmente nas coisas mecânicas, né? Quanto mais mecanicidade, mais padronização e é uma obrigação legal da engenharia reversa. Eu tenho que te dizer, se você comprar uma grande máquina minha de entortar peça metálica para fazer conjuntos metálicos com a indústria, eu preciso dizer quanto tempo ela precisa de manutenção. O que acontece? O que a IA está fazendo? E aí essa customização que eu acho bem legal. A IA, ela pode pegar os dados que o engenheiro tem, veja a importância do engenheiro, ele é que tem experiência. Ele vai trazer, imputar na IA um padrão e dizer, olha, isso aqui é o que eu sempre fiz. Tá? A IA vai investigar o que foi feito, vai lançar os dados, vai ver que tipo de manutenção foi feito. Então tem um dado histórico. Aliás, gente, IA, você só pode começar um projeto da sua empresa em IA se você tem dado histórico algum. Não dá para você começar do zero, sem informação para ir aprender com base no que você quer fazer. Isso é um ponto pacífico. Se o engenheiro tem isso, Cláudio, aí a IA pode calcular baseado nisso e gerar cenários. Então veja, um engenheiro experiente vai dizer assim, olha, eu dei manutenção no mês de fevereiro, a outra manutenção está prevista para o ano que vem, no mês de março. A IA vai pegar esse dado e falar assim, ó, talvez replicar o modelo, pegar aquela máquina, considerar os equipamentos como ela é fabricada, considerar os massivos dela todo e calcular se realmente ele precisa dessa manutenção em março ou se ela entra. Aí ela vai pegar esses dados aí que você falou, que são padrão. Vibração, dado histórico, calor, temperatura em geral, ambiência, como é que está a temperatura do ar para aquela máquina funcionar. Eu conheço indústrias aqui, mineiras, você também, com certeza, que tem equipamentos tão críticos que ele trabalha sob temperatura corretiva ali, menos X graus, tantos graus, então é uma coisa muito... E que não são da área médica, é da área industrial, com detalhes muito mínimos, né? Então a IA pode fazer isso nessa maneira, mas quem imputa nela a informação? O engenheiro. O engenheiro é indispensável nesse processo. Algumas pessoas falam assim, vai ser indispensável para sempre? Eu não sei. O que eu diria é, o engenheiro... Hoje não é. E o engenheiro pode tomar conta desse processo. Ele pode ficar bom pra caramba em IA e ficar indispensável para a indústria. E ele pode escalar. Porque se ele tem um IA que faz as coisas chatas para ele, que são braçais, que são repetitivos, ele pode se concentrar em vender mais, em ganhar mais, em aumentar a produtividade, em atender mais clientes, etc. Né? Em alguns projetos mecânicos inteligentes, como que a IA poderia auxiliar no desenvolvimento de alguns projetos mecânicos? Então, a IA, eu até trouxe alguns casos aqui que são bem interessantes. Olha só, uma coisa que aconteceu global, esse exemplo que eu dei no redesign generativo que a GM usou, numa parceria com a Autodesk, né, fabricando o AutoCAD, então super conhecido. E aí, o que foi legal desse cinto de segurança que eu falei foi o seguinte, ó, eles pediram a IA para ajudar no redesign, e qual que é a vantagem da IA em cima de uma pessoa que está trabalhando no Autodesk, apesar de ser um software? Ela consegue executar muitos mais modelos, muito mais rápido. Então, o que eles fizeram? Eles redesenharam o cinto de segurança, e o resultado foi uma peça única, que antes tinham 8 componentes soldados, como eu já te mencionei, 40% mais leve e 20% mais resistente. Então, isso é uma coisa muito legal. E a Airbus? O que a Airbus fez no design ligado à indústria propriamente dita, assim, na operação exatamente de projetos mecânicos inteligentes? Ela fez a redistribuição das cabines das aeronaves com inteligência artificial. A redução de peso para o avião foi de 6%. Porque a IA definiu o melhor padrão de distribuição, as distâncias ideais entre cadeiras, foi ela que fez o cálculo, não foi mais humano. Não foi mais numa mesa de projeto. Ela calculou e ela considerou
a média mundial do tamanho das pessoas, o peso das pessoas. Então ela adequou cadeiras. Olha só que coisa louca, que é uma tendência que vai acontecer na indústria de aviação em pouco tempo. Você vai ter cadeiras distribuídas e a pessoa vai ter que se identificar não só pelo nome mais para comprar o bilhete, mas também por algumas características pessoais. E a IA vai dispor essa pessoa nas cadeiras ideais para ela ter mais conforto, independente de pagar mais caro ou não. Então a gente vai ter isso aí acontecendo. Uma disposição da aeronave das Airbus já é assim, mas a disposição de aeronaves executivas já está feita por IA há muito tempo. A própria Embraer é um caso brasileiro que usa muito inteligência artificial para isso. E você tem economia de peso, que significa economia de combustível absurda, ainda mais numa carestia de combustível com guerra, etc. Sim, né? sim. Ótimo, ótimo. E hoje já existem alguns software que conseguem otimizar as peças automaticamente? Sim. Essas indústrias que eu mencionei, entre as Autodesk, já tem inteligência artificial embarcada. E aí, claro, a um preço token razoável, você consegue gerar fluxos completamente automatizados, contratando essas soluções de inteligência artificial. De uma maneira geral, tem gente que me pergunta muito o seguinte, Cláudio, eu devo usar um IA, ChatGPT, ou um pacote, como o Pareto, como Adapta? Eu sempre aconselho a usar uma boa. Porque quando você usa um agregador de IAs, ele geralmente entrega IAs pouco potentes, baratas, ou às vezes grátis. Então esse é um ponto. E as IAs potentes, essas, já podem fazer isso que você está falando. Se você imputar... Vou dar um exemplo que a gente fez num evento que nós tivemos em Brasília recentemente. Nós criamos um agente de inteligência artificial engenheiro, e um dos patrocinadores desse evento que a gente participou lá era a Amanco. Então a gente subiu a biblioteca da Amanco nesse robô, e aí, no evento, em tempo real, a gente subiu uma planta baixa de casa, que algum engenheiro que estava participando entregava para a gente na hora, e o robô calculava o material hidráulico a ser gasto com parcimônia, com tecnicidade, já trazendo os códigos, os EANs de cada produto. Isso foi feito em tempo real. De novo, aí a gente chamava o engenheiro da Amanco para auditar a máquina, ele gerava um manual descritivo, uma planilha de Excel com todas as peças. Sabe qual foi o resultado? O engenheiro falava, eu levo uma semana para fazer isso. A máquina levou 16 minutos. E ele falou, não tem condição de tão bom que está, eu não teria correção nenhuma a fazer. Então veja, uma máquina feita para aquela finalidade. Então esse é um ponto, o IA tem que ser agêntico, tem que ser um IA feito para a finalidade. Se você pegar uma LLM genérica, vai errar. Sim, sim. Vai criar, vai inventar coisa, né? Até a brincadeira que a gente sempre faz com a LLM, a LLM é um cachorrinho, tá, gente? Se você prender um cachorro no seu porta-mala meia hora e soltar ele depois, ele vai sair te lambendo. Ele te ama do mesmo jeito. A IA também, se você insistir para ela fazer uma coisa que ela acha que é uma burrice, ela vai fazer para te atender e vai ser uma mentira, vai ser uma invenção, vai ser uma alucinação. Então, o uso da IA tem que ser agêntico por isso. Então, a gente fala muito isso. Estudem mais IAs agênticas, porque elas não fragmentam, elas não inventam, elas não mentem, elas não criam, mas você tem que determinar os guarda-risco, ou seja, as regras que você quer que ela siga. Se você não se apanhar que ela não pode mentir, inventar, etc., ela vai mentir, inventar e tal, porque ela precisa te atender. Por isso que ela sempre que ela comete um erro, você chama a atenção dela, ela fala assim, parabéns, desculpe, eu realmente... Ela sempre tem uma coisa legal para te falar, ela é um cachorrinho que te lambe. Né? Entendi. Ele tem que ser específico para aquela situação. Específico para aquela situação, exatamente. Sim. Os robôs industriais conseguem tomar decisões? Sem dúvida nenhuma. Com a IA? Sem dúvida. Tem uma falácia sobre IA, é bem nova isso, mas eles falam, a IA não cria. Eu trabalho com agência de propaganda, é meu negócio, agência de marketing. A IA cria, sim. Ela intui... Isso que eu gostaria que você desmistificasse, porque eu já ouvi essa falácia também. É uma falácia. A IA não criava há 2 anos atrás, porque ela estava ainda sendo alimentada como nós fomos. Nosso cérebro, tá? Da primeira infância, segunda infância, o nosso arcabouço hoje criativo é graças ao nosso histórico de conhecimento. Sim. A IA é a mesma coisa, mas ela pode intuir uma coisa do zero. Teve alguém que me perguntou um negócio, Cláudio, que é muito interessante, o cara da área de leis falou, mas você acha que a IA vai criar obras magníficas como Dom Casmurro? Eu falei, cara, eu não vou entrar nessa discussão, porque eram obras de pessoas do passado e tarará, tororô. Enfim, a IA pode escrever livros autorais hoje excelentes, com muito mais tecnicidade, especialmente se forem técnicos, de uma maneira muito mais eficiente que o ser humano e muito mais rápida. E mais do que isso, daqui a pouco essa é uma indústria que está perigosa, porque assim, não sei quem aí de vocês leu recentemente algum material sobre inteligência artificial mês passado, mas seja lá o que você leu, passou, desatualizou. Quem vai comprar um livro agora sobre IA, se daqui a 2 meses ele está desatualizado? Não faz sentido, é muito mais fácil você conversar com a IA sobre IA. Ela vai estar atualizada, porque ela está com o inventário em tempo real, pesquisando no banco de dados mundial, e essa é a grande novidade que a gente tem hoje. O que você fala é que, por exemplo, se eu comprar um livro para me estudar sobre IA, é melhor eu ter uma IA e conversar com ela do que comprar o livro? Não tenho dúvida.
Claro que eu não estou Eu já comprei descredibilizando Eu já comprei eu costumo brincar, Cláudio, que como eu lido com marketing, uma vez eu falei com um moço brincando numa palestra, eu falei, comprei um livro de como não cair golpes na internet. O livro até hoje não chegou. Devo ter caído em golpe de internet. Mas então, essa é a brincadeira. E é a mesma coisa. A informação está disponível, não o conhecimento. Então, veja, é indispensável o engenheiro se formar. Ele tem que entender de engenharia, ele tem que entender de matemática. Ele não pode confiar na IA para isso. Ele tem que ter o arcabouço dele. Mas a IA está entregando muita potência já de informação. Se você souber condensar a informação, você vai ter conhecimento a partir dela. Nos Estados Unidos, pelo menos 6 faculdades com as quais eu lido lá já tem cursos de pós-graduação, o lato sensu, feito por IA. O aluno é demandado dentro da plataforma com a IA, os professores são IA, não tem mais gente. Tem um coordenador de curso que só chancela e ele pega um diploma de faculdade importante de pós-graduação que foi 100% feito com IA. Mas sem professor humano, só sem IA? Sem humano, só IA. A interação é completamente com o robô. E a IA orienta o aluno, ele cria TCC, ele faz artigo científico, ele monta um plano de negócio para o trabalho de conclusão de curso, seja qual for. A IA é potentíssima para isso. E as agênticas feitas para isso. Ela não entra em psicose, ela não cria nada, ela orienta o aluno da maneira que precisa. No caso, a gente tem falado nos últimos anos em eficiência energética. A IA consegue reduzir o consumo energético? Nossa, essa pergunta é maravilhosa, porque esse é um ponto que todo mundo bate comigo, Cláudio. Então, eu vou trazer um exemplo prático aqui. A IA a gente chama de paradoxo energético. Aliás, eu tenho falado bastante nos CONEMES e nos eventos de transição energética, num evento também do CREA, que eu falei recentemente. O que é o ponto aí? A IA, ela já usa sistemas de AVAC, de aquecimento, ventilação, ar-condicionado, controla caldeiras e chillers completamente, ajustando o funcionamento em tempo real para a demanda daquele momento. Vou dar um exemplo aqui, mineiro, né? A gente está em Minas, em Belo Horizonte, aqui a gente tem um prédio inteligente que é o prédio da Localiza. Com o embarque da IA lá, é a IA que cuida da temperatura em todos os ambientes daquele prédio. À medida que o sol bate, ela vai virando, ela vai fragmentando, fechando, abrindo cortina, ligando ou não o ar-condicionado, diminuindo ou não a temperatura. Economia de 20% de energia, que é uma área muito demandante. Então, a IA pode, em um caso famoso sobre esse caso da inversão energética, do consumo, apesar de ser um fato que a IA consome muita energia, né, especialmente com seus bancos de dados, data centers enormes, mas o Google usou um algoritmo chamado DeepMind na sua divisão de IA para controlar a refrigeração de todos os seus data centers. Nós estamos falando de 250 data centers espalhados pelo mundo. A IA aprendeu a prever a carga térmica e ajustou as bombas e chillers, reduzindo a conta de energia com refrigeração em incríveis 40%. Outra coisa que a IA viu, Cláudio, nesse caso da energia, nesse data center, foi o seguinte, com o Google, falou, se a gente colocar uma subestação de data center subaquática no oceano, é muito mais barato. Aí a economia foi de 90% de energia. O resfriamento é feito na água marinha, a subestação está lá de baixo, a 120 metros de profundidade. E refrigeração hoje dentro da indústria é um custo alto. Por mais que nós, engenheiros mecânicos, eu trabalhei muitos anos com refrigeração, e trabalho com refrigeração também, a gente faz o cálculo, né, de qual é a melhor situação para pegar o pior dia do ano, tudo isso. Isso aí ela consegue fazer? Em tempo real. E a novidade disso é que ela consegue com sensores baratos. Antigamente a gente tinha um kit caro pra caramba. Hoje você põe lá um sensor, conecta ele com a IoT, você precisa ter internet nele, então você precisa só rotear. O bichinho está falando com a temperatura, medindo fora e dentro a temperatura, calibrando o ar-condicionado para essa dimensão. Nós já temos os inverters, dual inverters, né? Ar-condicionados muito mais eficientes aí, em estruturas imensas. Então, a coisa mudou de figura. E a IA é responsável por isso. E teve um outro caso, que eu acho que eu cheguei a te mencionar também, mas vale para os engenheiros que estão nos vendo, que é o seguinte, eu vi um equipamento nos Estados Unidos, ainda em protótipo, e estava comigo nesse curso lá de IA, que eu fiz agora no mês de março, um engenheiro amigo meu lá de Harvard, que é chato pra caramba, que esse cara aqui ficou um velhinha. Então, nós vimos um circuito de placas solares para energia fotovoltaica de 30 metros quadrados gerando. E aí o pessoal de Harvard estava com essa plaquinha do tamanho de um celular, Cláudio. A plaquinha do tamanho do celular. O cara falou, essa plaquinha aqui, feita por IA, gera a mesma energia desses 30 metros quadrados. Aí nós falamos, não é possível. Aí meu amigo, que é chato pra caramba, falou, eu vou ligar meu equipamento, eu quero ver saindo aí, o que está saindo aí em KV, direto da placa. Ele falou, estava dando 2% a mais que 30 metros quadrados. Então a gente já tem uma solução. Isso quem desenvolveu? A IA. A IA conseguiu gerar uma matriz de placa solar mais eficiente do que a que a gente tem em termos de malha. E essa eficácia dessa malha gera muito mais energia. E incrível, né? Eu tenho o meu sistema em casa de fotovoltaica.
Essa placa, eu encostei a mão nela em plena geração, sem aquecimento exacerbado, você não queima nela, é um negócio absurdo. Camadas, é uma placa mais grossa, protótipo. Mas veja, a gente vai ter espaços muito menores para geração muito mais eficiente de O que energia. você está falando é que essa mini placa pode substituir toda uma equipe de placas gigantescas que a gente tem que utilizar. Exatamente. Todo o suporte, toda a Exatamente. estrutura para aguentar o peso dessas placas. Exatamente. Você imagina se eu tenho, em lugar de 30 metros quadrados, que é o que eu tenho no meu teto lá em casa, eu colocar um celularzinho. Eu mesmo posso fazer. Então hoje a gente pode pensar até em IA, pessoal, em sistemas de cogeração de energia. Sim. Com uma placa dessa aí eu posso sustentar todo um sistema de refrigeração. Exatamente. Nós vamos ter economia. Então, o paradoxo energético, que é como a gente chama essa questão da IA, para mim está superado. Porque a IA já representa mais superação em termos de ganho do consumo do que o que ela consome, que é alto pra caramba também. Os data centers, né, transformadores, etc., tudo voltado para isso. Muito legal. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, você já até comentou sobre ela. A segurança industrial também vem sendo transformada pela inteligência artificial. Sem dúvida. Porque aí a gente já está trabalhando com vida, né? Com seres humanos. Sim. Então, tem alguns acidentes que eles podem ser evitados. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o grande aspecto aí no tocante à parte de segurança, né? A gente tem muitas normas novas, né? A gente está entrando aí com a NR12, a gente tem já outros projetos aí muito fortes. Então, o que a IA está trabalhando nessa área? Um caso prático é uma empresa chamada Intensai. Ela conectou câmeras existentes já na fábrica para detectar em tempo real, como eu te falei anteriormente, se um operador está em área de risco ou está usando ou não EPI na área que ele precisa. E sim, o custo disso foi $1.000 e poucos para fazer a conexão. E aí, se ele está muito perto, numa área de máquina em movimento, coisa que o Vale, que atende a NR12 e outros aspectos, o sistema emite alertas imediatos de acidente. Então, o que eles colocaram? Eles colocaram um relógio em cada funcionário, o negócio vibra. Então, ele é alertado em tempo real. E aí é feito autonomamente. Então, assim, essas questões que envolvem segurança do trabalho, além da própria substituição em alguns ambientes por máquinas que estão fazendo a tarefa que é mais arriscada, consideremos assim, né? A gente já pode ver isso aí em uso nas polícias, no corpo de bombeiro, máquinas que podem chegar perto das chamas, máquinas que podem desarmar bombas. Então, realmente a área de segurança do trabalho é uma área que vai mudar dramaticamente. Mas eu vi um outro negócio que me impactou bastante, que é uma curiosidade particular minha, porque todos nós aqui demandamos dentistas durante a nossa vida, né? E eu sempre preocupei o seguinte, falei, por que o dentista tem que trabalhar num ambiente seco, cara? Se a boca é úmida, se a gente saliva, por que ele tem que secar tudo por negócio para fazer alguma coisa? Então, vi um desenvolvimento por IA de um material para essas ações dentárias várias, curativos, restaurações e tal, que hoje é feito com essa tecnologia que a gente tem posta aí, mas que trabalha a seco, úmida, que faz todo sentido. Por que o cara tem que ficar sugando sua boca se você saliva e se esse secar da boca é um trabalheiro danado para o dentista? Se ele trabalhar num ambiente úmido já, não é muito melhor? E se o negócio melhorar a eficácia se o ambiente estiver úmido? Então, as coisas que a gente não pensa, né? Assim, o dentista tem que secar sua boca toda, põe aquele monte de algodão. Beleza, talvez ele precise desse ambiente mais limpo, mais visível, mas o fato é que os caras estão desenvolvendo com IA soluções que o cara vai trabalhar numa operação úmida, como é a boca. Sim. Faz todo sentido. IA promovendo avanços aí tecnológicos. Ele já consegue identificar, como que ela consegue auxiliar na identificação da ausência da utilização de equipamento de proteção individual? Com esse pode ser até simples, lógico, que você Exatamente. mencionou. O cara pode, por exemplo, a máquina pode saber que um equipamento em movimento está ligado e que a pessoa tem que manter uma distância. Simplesmente chegando perto dela, ele alerta essa pessoa. Tem um equipamento que saiu nos Estados Unidos muito simples, custa $50, que é um corretor de postura, Cláudio. Bem legal esse negócio. É um colarzinho que fica para trás, ele fica aqui na altura do pescoço, assim na coluna, e aí ele melhora a sua postura automaticamente. O que ele faz? Ele tem um giroscópiozinho, toda vez que você muda a postura, ele vibra, e você lembra que tem que ficar assim. Então veja, é uma coisa idiota com IA, porque ela tem que ler seu corpo, perceber que você inclinou, mas melhora a postura. Eu vi os testes desse produto, o produto está à venda na Amazon, gente. Quem quiser procurar isso aí, é um corretor de postura, um negócio maravilhoso. É isso aí, 50, com colar mais $20, um negócio meio barato. Nos testes, esses caras resolveram o problema postural de 1.000 pessoas e eliminou dor das costas, coisa que é um mal do século. Todo mundo hoje trabalha olhando para as telas, cabeça baixada, é uma desgraça. Então você imagina um negócio simples desse, feito por IA, que a gente já demorou a desenvolver, que não faz nada, não tem um processo nem eletromagnético, ele só vibra e você lembra que tem que corrigir a postura. Simples, né? Simples. Simples e prático, né? Exatamente.
Então, no caso, você mencionando aí, a IA ela pode tornar ambientes industriais mais seguros. Sem dúvida nenhuma. Serão mais seguros com a inteligência artificial. Muito legal, muito legal. Em relação ao mercado de trabalho e novas competências, Edinho, gostaria de ver, um engenheiro, na verdade, da agora para frente, ele vai ter que aprender programação ou ele vai ter que entender ou compreender a IA? E compreender a IA. Não programar, não é programar. isso. Talvez tenha um conhecimento básico em Python, que é o que a gente tem Sim, recomendado, mas hoje você pode ter o conhecimento em Python que a IA vai te dar. Então você pode imputar nela assim, eu preciso de um curso básico de Python. Imputa isso na sua IA, ela vai trazer para você informações úteis, links importantes e algumas aulas do YouTube que você vai resolver seu problema. Tendo esse conhecimento, e aí o engenheiro, com a formação que tem geralmente palatável, ele consegue gerar prompts importantes, ele consegue falar com a IA o que ele precisa, e aí o engenheiro do futuro vai ser um maestro de fluxos de IA, na minha opinião, em todas as áreas, seja engenharia civil, seja engenharia mecânica, engenharia elétrica, porque se ele entender a IA e os fluxos que ele está contido e conseguir auditar o que está acontecendo com a experiência que ele tem, é esse que vai ser o ponto. Ele vai ser um engenheiro que potencializa a produtividade enormemente, e aí a gente consegue ganhar escala, a gente consegue ganhar produtividade. Não sei se vocês têm essa formação no Brasil, mas o Brasil os profissionais brasileiros, não estou falando da engenharia particular, é global, são 5 vezes menos produtivos que os americanos. Não podemos ficar nessa. Lá os caras estão discutindo como aplica IA no processo produtivo, aqui a gente está colocando EPI no cara e colocando uma câmera para vigiar se ele está usando ou não EPI. Né? Então a gente precisa galgar esse espaço. Né? Eu não acho que substitui nunca. Não, igual você falou, mencionou já, não é substituição. Sim. É a compreensão e o entendimento do engenheiro mecânico para imputar dados. Exatamente. E aí, dependendo do conhecimento dele, como já foi mencionado por você aqui, que ele vai aplicar naquela situação específica, ele precisa de aprender um pouquinho de Python até para montar os seus agentes, né? Exatamente. Fazer um cursinho de agente, tudo coisa simples. Não caia em golpes milionários de gente cobrando caro, mas também não vá num negócio de 100 reais lá no Instagram que você está lascado. Né? O cara está vendendo um pacotinho de 100 reais, claro que não vai entregar. Não tem almoço grátis, né? Mas um exemplo sobre essa área de aplicação prática para termos da engenharia mais dados é uma empresa que está usando o Digital Twin, né? Um gêmeo. Assim, então, é uma cópia virtual exata de uma fábrica ou máquina. A Siemens e a Embraer já estão fazendo esse modelo, que usam um twin, um par idêntico, assim como a MIT fez a pesquisa do mercado de produção americana. E aí, com esse mercado, você pode reproduzir a linha. E aí você pode otimizar o processo dramaticamente, ou seja, você consegue ganhar escala, e aí não é sobre substituir, mas é sobre o engenheiro ter a tecnicidade para aplicar isso e ganhar em escala, entregar mais para a empresa. Né? Tem que entender de dados. O engenheiro é o orquestrador das IAs. Sim, entendi. Quais as IAs estão se destacando hoje, Edinho? Então, nós temos, para vocês terem uma ideia, o sistema que a gente usa lá na agência, graças a um cliente que a gente tem americano, que é o Walmart, a gente usa um ecossistema mais pesadão, que tem todas as IAs do mundo, então tudo que sai, tudo que alguém lança, a gente põe no pacote lá, quer dizer, eles colocam no pacote para a gente, que é um agregador. Então hoje tem 800 e poucas IAs no mundo, incluindo IAs para finalidades diferentes. Né? Em termos de LLM, as principais ainda continuam sendo os grandes players. Então nós temos aí o Copilot da Microsoft, é muito bom, Gemini, DeepSeek, que é o chinês, tem alguns problemas ali éticos, naturalmente, né? A gente tem o ChatGPT, que foi o fundador disso, a gente tem o Claude, que está muito potente, especialmente a gente tem o Manus, a gente tem o Grok, particularmente eu gosto muito, está muito eficiente o Grok, né, que é do X, que é da Tesla. Então, assim, eu diria que se você tiver que escolher, você vai usar. Se você tem um pacote Google, vai para o Gemini, porque já está atrelado ao seu pacote Google. Se você tem alguma coisa Microsoft, escolha o Copilot. Mas eu sempre sugiro, Cláudio, a pessoa ter pelo menos 2 LLMs. Uma, essa que ele usa mais, e uma secundária que possa auditar aquela, eventualmente. Né? Então você compra ali um pacote de $200 de um e de $20 de uma outra secundária, que pode ser qualquer uma dessas que a gente mencionou. Então os líderes continuam esses casos. Na área de engenharia, a gente tem umas 4 ou 5 se destacando aí, especialmente para a engenharia, de vários segmentos, né? O Kiwi, o Cherny, o Django. Então tem outras IAs que são mais potentes para essa área de engenharia. O que não desqualifica o ChatGPT, Gemini, não, absolutamente, mas como eu disse, aí é uma questão de potência e preço. Uma coisa que o ChatGPT te responde maravilhosamente bem sobre engenharia, sobre preventivo, etc., Sim. que vai te cobrar $1, a outra vai te cobrar 10 centavos. Então, é só uma questão de inteligência para o uso do dinheiro. Se você faz um projeto solto, chega no final, você não consegue pagar. Quem usar a IA muito intensamente hoje, nós usamos um pacote de $15 mil por mês. Então é muito dinheiro para IA. Eu só uso esse pacote porque eu tenho um financiador disso,
potente, que é uma empresa gigantesca. Mas eu não poderia pagar na minha empresa pequenininha $15 mil para usar IA, né? Então esse é um ponto importante. Muito bom, muito obrigado. Como seria a indústria nos próximos 10 anos? Você Então, consegue fazer uma... Claro, a gente sempre menciona a indústria, o futuro a Deus pertence, mas como você, na sua experiência, na sua expertise, você consegue enxergar isso? Então, eu acho que o Brasil, aí falando de engenharia mecânica propriamente dita, o Brasil é um polo de qualidade, né? Aqui a gente tem duas empresas que estão usando muito IA depois da fronteira da indústria 4.0, que são a WEG, que é muito conhecida, mundial, né? A Embraer, como eu já citei aqui. Então, essas grandes são casos. O desafio é para pequena e média, na minha opinião, porque é onde a gente tem que encarar, onde estão os empregos. Então, a boa notícia é que os IoTs, né, estão de baixo custo, então permite que a gente possa digitalizar máquinas antigas. Então, é quase fazer um retrofit digital, colocar essas máquinas embarcadas no IoT para poder conversarem com o ambiente digital de hoje, inserindo na indústria brasileira na era da IA, definitivamente. Então, eu acho que o Brasil, apesar de ter um déficit tecnológico nesse inteirinho e dos custos elevados de produção do Brasil, né, com mão de obra cara, etc., e ineficaz, o Brasil tem uma capacidade enorme de entrar com esses fluxos de automação focados em IoT. Então, uma pergunta que eu acho que o engenheiro devia fazer sempre sobre IA ou sobre o mercado, Cláudio, é assim: como é que o mundo vai estar daqui a 5 anos? Então, isso é uma pergunta boa de fazer. Cada um que está pensando a gente chama essa ciência de futurismo, mas é científico mesmo. O futurismo, para ninguém achar que é uma coisa mitológica ou mística, não tem nada a ver com isso. O futurismo é o seguinte: estou numa cachoeira, sei que choveu lá no rio, assim, vai cair uma cabeça d'água aqui. Então, é estrategista. Se você consegue fazer essa leitura, você consegue ler o futuro. O movimento da IA está tão potente que você tem que imaginar daqui a 2, 3, 4, 5 anos como é que vai estar a IA e esse mercado e como é que eu estou inserido nisso. Por isso que é urgente para os engenheiros, é urgente para todas as profissões entrar com inteligência artificial no seu currículo rapidamente. Eu citei um exemplo numa palestra que eu dei sobre a Uber nos Estados Unidos, em que os estados que estão permitindo carros autônomos, a Uber já está colocando carro autônomo. Porque o problema das indústrias, das empresas, seja lá qual for o seu negócio aí, e você vai concordar comigo, você que é investidor, empreendedor, o problema está nas pessoas. As pessoas é que faltam, as pessoas é que ficam doentes, as pessoas é que engravidam, as pessoas é que... Não estou dizendo que engravidar é um problema, né, Cláudio? Não, absolutamente. Estou dizendo que as pessoas é que são um problema. Se você tira da equação o problema e põe um robô que faz aquilo muito bem 24/7, você ganha em eficiência, ganha em geração de lucro, ganha em resultado. Temos que pensar na questão social, obviamente que sim. Mas as máquinas, para tudo que elas foram criadas até hoje, elas são mais eficientes que o ser humano. Sim. O Brasil está preparado para essa transformação? Eu temo um pouco pelo Brasil, porque o Brasil ele tem déficits, especialmente de infraestrutura. E aí é um fato que a engenharia conhece bem, né? Nós temos problemas logísticos brasileiros, o Brasil é uma malha ferroviária ridícula, os Estados Unidos, nós estamos falando de uma malha ferroviária que domina 40% da produção transportada por trilhos, com muito mais eficácia, né? Trilhos agora trens não mais a diesel, trens elétricos com baterias geradoras de energia no teto dos próprios veículos. Então, o Brasil, eu acho que o grande problema dele é o que a gente enfrenta na questão política. Eu não vou pormenorizar isso, mas a gente sofre muito com isso e, em função disso, as medidas públicas não são tão desejáveis, né? Eu vou falar para um outro podcast aí na sexta-feira sobre saúde, sobre o SUS, sobre essa questão da ética no SUS. E é isso. Para você ter uma ideia, nesse inteirinho, só um aspas de como a gente tem problema no Brasil, os medicamentos brasileiros, que respondem por 30% do valor total dos medicamentos brasileiros do SUS, na farmácia popular. 30% deles estão concentrados em 0,006% da população. Por quê? É o cara de medicação caríssima, que entra na justiça, ganha o direito de ter aquele medicamento, tem um medicamento aí que sendo entregue, não vou questionar a questão de saúde das famílias, mas tem um medicamento que custa R$6 milhões a dose. Então, alguém que está tomando um medicamento de R$6 milhões está levando alguma vacina simples de alguém que não está recebendo um remédio para gastrite, um remédio para diabetes. Então, assim, salva-se um em detrimento de todos. É uma questão muito brasileira, essa questão de infraestrutura, judicialização de tudo aqui. Os empresários, as empresas sofrem com essa questão burocrática. Então, eu acho que o Brasil, tecnologicamente, tem que avançar. Nosso 4G é pior que o 3G americano, né? Nós estamos falando na China com 10G. A China já está testando 10G desde janeiro desse ano, né? A China está imprimindo órgãos humanos, já em teste, órgãos humanos, e para animais, os testes já foram superados.
já fizeram implante de coração, fígado e pâncreas em animais com órgãos impressos por IA. Então o órgão foi impresso, o coração foi impresso do macaco, precisava fazer um transplante. Trocado, está lá funcionando. Vantagem, você usa o próprio DNA, o próprio sangue da pessoa doadora, não tem mais rejeição, não tem mais nada. Então o Brasil tem que escalar isso mais rapidamente, né? Sair dos 3% de uso de IA inteligente, partir para um nível mais eficiente, né? Um nível mundial, e galgar na infraestrutura. Você tem seu celular aí, eu tenho o meu, não vamos entrar em pormenores do nosso monopólio das operadoras de microfibras e de internet no Brasil, mas é um monopólio. Você tem 5 ou 6 empresas contra 100 nos Estados Unidos, que você pode competir muito melhor. Aí o que você tem aqui? Um serviço que não é entregue. Você tem um 4G que fica fora de área, você vai viajar para uma cidade aqui perto, 100 km, você fica sem internet. Como é que vai usar IA assim? Como é que um engenheiro lá numa ponta vai usar? Ele vai ter que comprar Starlink. Né? Então a gente sempre tem um problema que não é o caso de outros países que têm essa infraestrutura bem resolvida. Gente, gostaria de informar para vocês, assim, a vontade de ficar fazendo um podcast de 4 horas, passar todas as informações, porque o Edinho tem um conhecimento muito grande. Mas a gente já está finalizando e eu gostaria, para finalizar, uma última pergunta. Se você pudesse dar um conselho para um estudante jovem engenheiro hoje, qual seria? Olha, essa é uma questão ótima, tá? E eu fico pensando, porque eu também já fui jovem, mas a minha dica é a seguinte, direto para você, não seja apenas um especialista em engrenagens. Seja um especialista em como os dados fluem através das engrenagens. Esse é um ponto. Aprenda sobre fluxos automatizados. A IA agêntica e como conectar o chão de fábrica à nuvem. Esse é o ponto para o engenheiro. O aço constrói máquina, mas é o dado processado por IA que a faz dar lucro. Na opinião dos especialistas em IA é isso. Quem vai fazer mover o mundo é o uso bem da IA e ela que vai gerar margem. Então aprenda sobre isso. Claro, não desfoque do seu ponto de ser um bom engenheiro, mas foque também em entender sobre a IA, em dominá-la, porque é dela que vai vir o resultado do Doravante. Ok, pessoal, eu gostaria de agradecer por vocês todos que nos assistiram. Estou finalizando o nosso podcast com o especialista Edinho. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Engenharia em Foco. Hoje vimos que a inteligência artificial deixou de ser apenas uma tendência futurista e já faz parte da realidade da engenharia mecânica e da indústria moderna. Falamos sobre manutenção preditiva, automação e inteligência, segurança industrial, eficiência energética, análise de dados e as novas competências que estão transformando o perfil do engenheiro do futuro. Ficou claro que a IA não veio para substituir profissionais, mas para potencializar a capacidade técnica, estratégica e inovadora da engenharia. O mercado está mudando rapidamente e os profissionais que buscarem atualização, conhecimento em tecnologia e visão multidisciplinar certamente estarão mais preparados para os desafios da nova indústria. Também entendemos que o futuro será cada vez mais conectado, automatizado e orientado por dados, exigindo engenheiros mais analíticos, criativos e preparados para integrar tecnologia com soluções práticas para indústrias. Muito obrigado a você que acompanhou este episódio até aqui. E fique ligado que em breve teremos outros episódios com outros assuntos, sempre com temas interessantes e relevantes sobre engenharia, inovação, tecnologia e desenvolvimento profissional. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus colegas, com estudantes, profissionais, professores da indústria. Isso nos ajuda a levar conhecimento para ainda mais pessoas. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio do Engenharia em Foco.